Então, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha, interaja aqui conosco nessa live, qualquer pergunta que você tiver, alguma dúvida que surgir no seu coração, vamos aproveitar bastante o pastor Israel Marcelino aqui hoje, para que ele possa realmente tirar e sanar todas as dúvidas que venham surgir em relação a essa proteção da mente das nossas crianças. Está aqui também já minha costelinha, Thaís, a paz do Senhor, amor, um beijão para você. E nós queremos já convidar pastor Israel Marcelino. Paz do Senhor, pastor Israel. A paz do Senhor, pastor Isaac. A paz do Senhor, Anderson. A paz do Senhor, todos os irmãos que estão nos vendo, nos assistindo. É um prazer muito grande poder daqui, da cidade de Tampa, Flórida, Estados Unidos, poder entrar aí, não só em Cruzeiro, mas em muitos lugares que esta live está alcançando. Que a proteção de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão me ofertando, me dando, para a gente poder fazer esta live, viu? Nós é que agradecemos em muito a sua disponibilidade, também a sua gentileza. Manda um abraço à esposa, obrigado, a toda a sua família, com muito carinho. Obrigado, igualmente. Verdade. Pastor Israel, é uma honra tê-lo, senhor. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que o senhor nos dá esta honra de participar conosco desta live. E assim como foram as outras três, eu não tenho dúvida que essa não vai ser diferente. Sairemos daqui também impactados e vamos aprender muito através de tudo aquilo que Deus colocar aí no seu coração. Pastor Isaac, para a gente começar com o pé direito, o senhor pode iniciar com uma oração? É agora. Eterno e bondoso Deus, te damos graças por tudo e por esse momento que tu tem reservado para estarmos com o pastor Israel, também com o Anderson e também com todos os irmãos que nos seguem, acompanham esse assunto especial, Senhor, que estaremos aprendendo muito nesta noite. No teu nome, amém, Jesus. Amém, Jesus. Pastor, irmão Anderson, pois não, antes de nós entrarmos, deixa eu só fazer um anúncio, que eu acho que é muito bom. Eu estou fazendo uma live com o pastor Saulo Gregório, lá de Uberlândia. Ele é o secretário da Sename, Secretaria Nacional de Missões. E a gente está falando a respeito de crise interna e crise externa. Segunda-feira, terça-feira, hoje de manhã, vamos terminar amanhã e talvez semana que vem dando continuidade. É só entrar no YouTube, Sename, tudo direitinho, ou no Face da Sename, vai alcançar. Eu estou falando de crises internas, crises externas, para, no geral, os irmãos, mas principalmente para a liderança, pastores e também missionários. Obrigado. Amém. Que bênção, pastor. Pode deixar. Então, olha, se você puder, depois entra lá no YouTube, digita lá Sename e tem acesso a esta live que o pastor Israel Marcelino está fazendo ali, falando sobre crises. E até porque hoje o nosso assunto também é um pouquinho dedicado, né, a esta palavra. Nós vamos falar talvez um pouquinho sobre crise, mais necessariamente quando se entra em crise a mente de uma criança. Eu queria perguntar para o senhor, pastor Israel, se eu posso perguntar tudo mesmo, tá liberado? Pode perguntar tudo? Está liberado aquilo que eu puder perguntar, aquilo que eu puder responder, vamos responder. Aquilo que eu não puder responder, a gente vai jogar para uma outra oportunidade, porque a gente joga para o pastor Isaac, ele responde. Não faça não. Esse assunto ele é muito forte, ele é muito abrangente, entendeu? Não. Então vamos lá. A primeira pergunta, pastor, é onde começa? Qual é o início de tudo? A estruturação e a construção mental de uma criança, pastor? Bom, vamos fazer igual o outro. Vamos começar pelo começo, né? Pelo começo, ok? Então, é muito importante a gente entender assim, um casal estruturado, ele vai formar um lar estruturado. Um casal estruturado com um lar estruturado vão ter filhos estruturados. Aí alguém pode perguntar para mim, mas como é que eu estruturo o meu casamento, o meu lar? Né? Então eu vou dar aqui bem rapidinho. Casal cristocêntrico, lar cristocêntrico
com os filhos cristocêntrico, voltado para Jesus. Não tem outra saída. O mais importante que nós temos que entender é isso. Na Bíblia está escrito assim, eu não vou falar o versículo e não vou falar o capítulo nem o livro, mas eu vou pedir para o pessoal procurar tal mãe, tal filha. E tem um outro versículo, que esse daí eu posso até dar uma dica, que foi Jesus, disse, eu faço tudo aquilo que eu aprendi, ouvi com o meu pai. Me entendeu ou não? Quer dizer que na Bíblia tem tal mãe, tal filha? Na Bíblia tem um versículo lá que fala tal mãe, tal filha. E tem um outro que diz assim, esse daí foi Jesus que disse assim, eu faço, eu pratico as ações do meu pai, que eu vi do meu pai, eu aprendi do meu pai, eu ouvi do meu pai. Então, hoje esse assunto vai mexer com o casal e vai mexer com o lar e os filhos. Isso é muito importante a gente, de repente, entender, né? A gente não vai querer filhos estruturados de um lar desestruturado. Filhos estruturados de um casal desestruturado, ainda que temos exceções. Toda regra tem exceções. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque eu já vi bons pais e péssimos filhos. Sim. E também já vi péssimos filhos, péssimos pais, né? E bons filhos. São exceções. São exceções que muitas vezes, a gente vai falar disso mais para frente um pouquinho, que toda regra tem. O casal está desestruturado, o lar desestruturado, mas o menino ou a menina, de repente, com uma boa companhia, indo num bom lugar, quebra, entra na exceção. Está entendendo? Mas, normalmente, tem gente que não gosta quando eu falo isso, né? Mas, como eu estou longe, ninguém vai poder bater em mim, como diz outra, né? Mas nós somos o produto, vamos dizer assim, né? Da onde nós vivemos, nós somos o resultado. Essa é a grande verdade, né? Que a gente precisa entender. E o senhor tem uma ideia da onde é a curva dessa exceção? Por exemplo, o pai, ele é exemplo, o pai é cristão, o pai segue ali todos os preceitos de Cristo, ele trabalha para construir na mente desta criança valores, e mesmo assim esse filho ou essa filha se desvia. O que aconteceu, pastor, na opinião do senhor? Qual foi a curva que aconteceu? Então, vamos estabelecer algo aqui que é muito importante, né? Nós temos aí o mundo espiritual. Então, deixa eu falar algo para vocês, já entrando no assunto. Para mim, vamos estabelecer de 3 anos a 11 anos a idade de uma criança. Entre 3 e 11 anos, ali ela já está tendo temperamento, com formação de personalidade, de caráter e assim por diante, ok? Eu vou falar no que eu penso, no que eu tenho visto, eu tenho falado, eu tenho conversado, né? Para mim, crianças de 3 anos até 11 anos é o sagrado de Deus. Você está me entendendo ou não? É a grande oportunidade que os pais têm para cuidar dos seus filhos. Deus tem essa etapa, esse, vamos dizer assim, parâmetro de 3 anos até 11 anos, crianças que é o sagrado de Deus. Deus não quer que essas crianças sejam manipuladas. Você acha que Deus sentiu prazer de ver uma menina de 10 anos, igual aconteceu agora, sendo estuprada, teve que tirar um beijo? Não. Então, preste atenção numa coisa, os pais que estão nos ouvindo, de 3 anos. É claro, 1 e 2 anos é bebê ainda, criancinha, tudo isso. Mas vamos estipular uma idade de 3 anos a 11 anos ou 12 anos, é o sagrado, é a esponja, é onde as crianças
vão aprender tudo e todas as coisas. Agora, muitas vezes, o pai vai para a igreja, muitas vezes o pai ora, o pai muitas vezes ora, mas esquece da luta espiritual. Aí eu vou falar algo aqui que não é doutrina, mas os pais podem fazer, orar pelos seus filhos de madrugada, quando eles estão dormindo, entra no quarto deles, coloca a mão só por cima da cabeça deles e fala: Senhor, guarda a mente dos meus filhos, guarda a mente da minha filha, isso de madrugada, orando, não precisa nem falar, fazendo isso. O mundo espiritual está de olho nos nossos filhos. Foi o que eu fiquei perguntando, pastor, né? Voltando um pouco ao caso, né, desse estupro dessa menina de 10 anos que aconteceu essa semana. Isso foi notícia no mundo inteiro. E essa criança, ela confessou que ela era violentada desde os 6 anos de idade. Eu fiquei me perguntando, cadê os pais dessas crianças que não observaram, que não viram, que não pegaram os sinais de que essa menina estava passando por isso? Muitas vezes a mãe trabalha, né? Como ela é ambulante de rua, a mãe trabalha, família desestruturada e todo esse negócio, ok? E o diabo cega. A Bíblia diz que o Deus desse século estaria cegando o entendimento das pessoas. Então o diabo muitas vezes cega. A mãe até podia perceber alguma coisa da criança, da menina, mas fez de conta que não viu, sabe? Para de repente não ter uma certa responsabilidade e não bater de frente com outros adultos e até com medo. A gente não sabe, a gente não pode julgar, nós não podemos julgar. Mas uma menina dessa é vítima, primeiro, do mundo espiritual. Segundo, vítima, sabe, da família. Terceiro, vítima da circunstância. Então, quando você para poder observar todas essas coisas, eu tenho essa menina como vítima, não só ela, como muitos outros que estão sendo abusados, estuprados, e a gente nem sabe. Essa é a grande verdade. Agora, quem é que está por detrás desse estupro? Quem é que está por detrás disso tudo? É o mundo espiritual da maldade. A mente dessa menina está totalmente traumatizada, com 10 anos, passar por uma experiência que ela passou, 6 anos sendo abusada por um tio, sabe? Então, o traumatismo, a criança, qualquer pessoa que foi traumatizada, que foi abusada, violentada, ela tem dentro de si um traumatismo que precisa ser administrado. Ou seja, pastora, a construção mental, toda a estrutura, o início dela, o começo é o lar vivendo, convivendo e assistindo os pais. Podemos dizer assim? Os pais têm que ser os primeiros a dar assistência para os seus filhos. Desde o nascimento, meu filho mais velho hoje está com quase 50 anos, está com 47 para 48 anos. Eu ligo para ele para dizer que eu amo. Eu muitas vezes ligo para ele para saber como é que eles estão. Muitas vezes ele me liga para saber como é que eu estou e me dá conselhos, muitas vezes, assim como eu também dou conselhos para eles. Então, os pais, a partir do momento em que uma criança nasce, o pai tem que ter responsabilidade. A escola não tem responsabilidade, a escola tem responsabilidade do beabá. A igreja tem a responsabilidade do beabá evangélico. Agora, a educação dentro de casa, sabe, a estruturação dentro de casa é fundamental para uma criança. Exato. Tem uma frase, pastor, eu não sei se é da tia Jo, eu já ouvi ela citando essa frase, não saberia te dizer se a frase é dela, mas ela diz que os pais são as primeiras bíblias, né, que os filhos leem. Sim, os filhos leem, os filhos veem. Muitas vezes teus filhos estão brincando na sala e você está conversando com a tua esposa assuntos que não edificam e acha que a criança não está absorvendo. E a criança está absorvendo todas as coisas. Exatamente. Então, na igreja, por exemplo, quando eu era pastor de igreja, que tinha as crianças que iam para lá e iam para cá e tal, que eles faziam, eu digo, gente, não mexe com elas não.
elas estão desenhando aí, mas elas estão ouvindo. Elas estão observando. Criança dormindo, deixa dormir, porque mesmo dormindo, elas estão sendo abençoadas dentro da igreja. Então, eu tenho assim, uma preocupação muito grande com as crianças. Por quê? Porque o futuro dos nossos filhos estão ligado com o futuro dos pais. O futuro dos nossos filhos estão ligados com o futuro da nossa igreja. O futuro dos nossos filhos estão fortemente ligados com o futuro dos nossos netos. Yeah. Hoje, eu passei para os meus filhos e peço para os meus filhos passarem para os meus netos. Então, Sim. criança para mim é o sagrado de Deus. Se você for assistir a Segunda Guerra Mundial, Hitler, você vai ver que Hitler usou muito a percepção nas crianças. Então, as igrejas hoje precisam dar um pouco mais vamos dizer assim, de oportunidade para as crianças. E os pais precisam dar. Deixa eu contar um fato para vocês dois, para vocês aqui que estão me ouvindo. Tem alguns pais que estão ligando para mim dizendo: pastor, eu estou ficando doida, eu estou ficando maluca, eu nunca passei tanto tempo com meus filhos, eu não estou aguentando, eu não aguento mais. Você vai dar aula para eles. Dar aula para eles, você gosta deles. Eu digo, olha, desculpa, né? Eu digo, shut up. Cala a boca, vocês não sabem o que vocês estão falando. Se Deus, desde março, colocou um stop, um para, tirou da mão das professoras, tirou das mãos de professoras que eram espíritas, bruxas, feiticeiras, lésbicas, dos professores da mesma forma, e colocou na mão dos pais. É a grande oportunidade que os pais estão tendo agora, em 2020, de ter um relacionamento melhor, Bíblia, oração, sabe? E ensinar para as crianças o relacionamento com Deus. Então, para mim, essa pandemia, tem pais aí dizendo que estão ficando translocados. A mãe, o marido. Não, presta atenção. É a grande oportunidade que o pai e a mãe estão tendo para poder estar com os seus filhos. Falar, fazer eles falarem a linguagem. Eu vou contar para você bem rapidinho o que a minha irmã passou ontem. Eu tenho uma irmã professora, está cuidando da netinha, ela está aposentada, está cuidando da netinha, então foram para frente do laptop, né? Aí a professora virou para a menina, que tem, sei lá, 6, 7 anos, 8 anos mais ou menos, e disse assim: vamos fazer uma sopa para uma bruxa. O que é que você colocaria na sopa? E falou o nome da menina. Aí a menina disse assim: rabo de jacaré. O que mais? Barata. O que mais? Aranha. O que mais? Rato. E o que mais? E ela foi dando. Aí a professora perguntou para a menina: para quem você daria esta sopa que você acabou fazendo? Sabe o que a menina falou? Eu dava para você. A professora disse: para mim? É para você mesmo. Não é você que está pedindo para eu poder fazer uma sopa para bruxa? Agora eu pergunto para vocês: tem necessidade de uma professora parar de ensinar o beabá para mandar ensinar a fazer sopa de bruxa para uma criança? Pastor, e eu vejo uma necessidade ainda maior, não sei se o senhor vê dessa maneira, fazem mais de 5 meses que as igrejas estão fechadas. Sim. E os nossos filhos não estão indo, não estão acompanhando. Ou seja, eles precisam, de certa forma, ser alimentados espiritualmente, ser assistidos espiritualmente, agora dentro de casa, correto? Qual foi o primeiro versículo que eu aprendi com a minha mãe, eu tendo meus 4 anos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual foi a oração que a minha mãe me ensinou
quando eu tinha meus 3 para 4 anos. Abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o arroz, eu gostava muito de batata, abençoa a batata também, abençoa a carne, sabe? Desde pequeno a gente era ensinado a recitar os versículos bíblicos. Desde pequeno a gente era ensinado a orar pela batata. E até hoje eu mostro para vocês. Nunca faltou batata na minha casa. Ou seja, pastor, dê o presente da sua presença. Presente é bom, mas a presença é ainda melhor. Olha, tinha muitas crianças que conversavam comigo. Eu vou contar um detalhe aqui para vocês. Eu não posso dar nome, tá bom? Nem de lugar, nem de ninguém. Mas teve uma criança que eu estava dando um seminário num determinado lugar, e essa criança virou e falou assim para mim: nós vamos jantar num lugar aí. Eu falei: vamos. Eu posso ir com você? Eu fiquei preocupado quando ele disse assim para mim: eu posso ir com você? Eu fiquei bastante preocupado. Aí eu falei: se o teu pai deixar, você pode ir comigo. Não tem problema nenhum. Ele foi lá, pediu para o pai, voltou. No meio do caminho, ele disse assim para mim: pastor, eu não aguento mais almoçar e jantar na mesa com os meus pais. Eu digo: por que você não aguenta? Ele disse: pastor, porque os meus pais só falam mal das pessoas. Nossa. E eu não aguento mais ver isso, pastor. Me ajuda. Sabe por que eu pedi? Menino de 10 anos. Sabe por que eu pedi para vir aqui, pastor? Justamente para isso, sabe? Para eu poder falar que falar muito. E eu não aguento, eu não gosto disso. Então, preste atenção. Os pais, o papai e a mamãe, precisam saber que tipo de conversa vai ter com seus filhos. Exato. Sabe aquele lance? Fala, pastor. Posso só acrescentar alguma coisa? Sim. Agora, o seguinte: tenho pessoas que são amigas, conhecidas de muitos anos, que por comentar assuntos dos pastores locais, onde eles estavam sendo ministrados e próximos aos filhos, os filhos hoje não estão na igreja. Não estão. Sabe aquela experiência que meu pai teve? Uma criança chegou, chacalhou a calça do meu pai depois do culto, virou e falou assim: o senhor é ladrão. Aí meu pai olhou e falou assim: mas como assim eu sou ladrão? Quem falou para você que eu sou ladrão? O meu pai disse que eu sou ladrão, porque o senhor rouba as ofertas e os dízimos. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar da mente das nossas crianças. As nossas crianças não podem ouvir todas essas Eu costumo dizer, pastor Israel, se os pais eles fizessem ideia, se eles tivessem noção de que cada palavra que sai da boca deles está construindo uma mente, está construindo, né, o futuro dos filhos, eles pensariam não 10 vezes antes de falar, pensariam 20 vezes antes de falar qualquer coisa. Porque eu sei que, então, por exemplo, eu estou tendo uma conversa com meu filho, dependendo das palavras que eu falar a ele, eu estou dando a ele vida. Mas depende das palavras que eu usar, eu estou causando morte na vida dele, porque Provérbios diz isso, né? Da nossa boca sai palavras de vida ou de morte. Ou seja, nós somos também os agentes construtores da mente dos nossos filhos. Ou destruidores. Nós somos os primeiros. Ou destruidores. Construtores ou destruidores. Porque toda criança, todo ser humano nasce com um temperamento. E o temperamento não se muda. Do temperamento sai lá a personalidade, o caráter e assim por diante. E nós precisamos, inclusive, respeitar essa questão do temperamento. Então, você falou uma coisa muito importante. Os pais podem construir ou destruir. O temperamento, a criança nasce com ele ou nós construímos, ele constrói esse temperamento? Não, o temperamento é genético, é hereditário. É genético?
O temperamento vem de avós, de pai, de tio, vem de família. Entendi. Então, desde criança, uma criança pequenininha já nasce, você já vai ver. Sabe aquela criança que diz assim, sou birrenta, ela é birrenta? É o temperamento dela, né? Então, a gente precisa entender... Aquela criança que é brava, né? E tem criança mansa, né? Então, o que a gente precisa, que é muito importante, por exemplo, eu vou lançar essa pergunta aí e responda quem quiser corresponder, tá bom? Quais são os pais que conhecem o temperamento dos seus filhos? A fundo. Vamos falar sobre os quatro tipos de temperamento, que eu até escrevi aqui. Olha, sanguíneo, fleumático, melancólico, fleumático e colérico. Como é que você bate de frente com o teu filho sem conhecer o temperamento dele? Exatamente. Me entendeu, não? Então, é muito importante. Aí a pessoa fala assim, nossa, parece com o pai dele, não parece que puxou o avô. É claro, é temperamento. Lógico, e geralmente, pastor, quando se tem 2, 3 filhos, eles vêm com temperamentos diferentes, né? Esse é o desafio muito grande. Eu caí numa armadilha da mente humana, posso dizer assim, porque eu pensava que do mesmo modo, da mesma maneira que eu tinha que criar o Eric, eu também tinha que criar a Emily. E depois eu vi que eu estava errando. Por quê? Porque eles são diferentes. E crianças diferentes a gente cria e educa de uma maneira diferente. Sim. Eu tenho um aqui que é super melancólico, eu tenho uma que é sanguínea até o tutano. Pronto. Então, são jeitos diferentes de lidar com essas crianças. Você vai pegar uma menina que é sanguínea e querer fazer ela fleumática? Não tem jeito. Não tem como, ou vice-versa. Então, uma vez que você respeitar o temperamento, vai dar tudo certo. Conhecer o temperamento do teu filho. Então, olha, eu vou falar algumas coisinhas aqui que, de repente, não tem muito a ver, não, que daqui a pouco eu quero entrar num versículo bíblico, né? Mas a criança nasce. Primeiro, eu poderia falar da gestação, né? Sim. A gestação, a mulher fica grávida, pô, lindo, bonito, beleza. Só que os órgãos internos começam a dizer, ei, tem alguém diferente aqui dentro. Está incomodando. Incomoda o estômago, incomoda o intestino, incomoda o pulmão. E conforme aquilo vai crescendo, vai incomodando tudo. 9 meses depois, ajunta todo o organismo e diz, tem que botar isso daí para fora. É rejeitado. Aí a criança nasce. Quando nasce, já leva um tapa. Vai chorar. Aí enfia o Tem que fazer bico. Força para respirar, né? Aí enfia o bico na boca da criança. A criança joga fora, ela bota de novo. Você tem que acostumar com o bico. Chega lá na frente, 2, 3 anos, começa a bater na criança porque a criança não quer soltar o bico. Então, veja bem os problemas que uma criança começa a passar desde nascimento. Né? Poxa, se você deu o bico, por que agora está tirando o bico? E agora tem que soltar o bico. Pastor, pois não, pastor. Eu quero fazer uma pergunta ao pastor Israel, para ele trazer uma orientação. O senhor não acredita que hoje, no mundo que vivemos, é um mundo bastante mercantilista e que os pais terceirizam muito a criação dos seus filhos, ou para babá televisão, ou para os avós, ou para a igreja, ou ainda para a escola? Eu estou com você, eu estou contigo, ipsilipsim, como diz o outro, né? De Gênesis e Apocalipse. Ninguém está querendo ter responsabilidade. Passa para o vô, passa para a avó, passa para a escola, passa para a babá, passa para a igreja, passa para o pastor, passa para todo mundo. O pai e a mãe, muitas vezes, não. Temos exceções. A gente precisa sempre estar pensando e falando nisso. Existem pais e mães que são muito responsáveis pelos seus filhos. E, parabéns para eles. Parabéns para eles. Né? Agora, é mais fácil, pastor, terceirizar. Né? Eu poderia abrir um leque aqui, pastor, muito grande, é que esse tema iria, sabe, sim, entrar pela madrugada, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece com uma criança quando nasce,
muitas vezes longe da vista dos pais. Enfermeira que muitas vezes pega a criança e oferece, e você não sabe nem para quem está oferecendo. Outras vezes, muitas vezes, a babá. Você deixa uma criança com a babá, com o babysitter, você não sabe quem é a babysitter. Perfeito. Está entendendo ou não? Então, a grande verdade é o seguinte, parece-me que foi a mãe de Samuel, né, Ana, que ficou com ele até desmamar, né? Acho que ele desmamou com seus 7 anos, 8 anos, né? Mas ela ficou com ele ali, agarrada com ele, não largo de você. Então, hoje, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e os filhos são colocados no avô, na avó, no babysitter, algo parecido, e a criança amanhã tem maus costumes, maus hábitos, maus exemplos. E não adianta agredir a criança. O que tem que fazer é conversar com a criança e falar para ela o que é certo. Daqui a pouco eu vou ler um versículo da palavra de Deus que muitos de nós estamos esquecendo a palavra do Senhor. Quando eu nasci, pastor, meu pai já era pastor. Eu ia na igreja todos os dias. Pastor Israel, deixa eu aproveitar o gancho. O senhor é contra ou a favor da palmada? A palmada no bumbum, né? Uma correçãozinha. Sim. Um tapinha no bumbum. A vara, um pouquinho ali, né? Vale a pena. Vale, né? O que a Bíblia ensina. Deixa eu fazer uma colocação e quero pedir perdão para os psicólogos. Principalmente para os psicólogos que tratam da área infantil. Tá certo? Certo. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus, não quero entrar nessa área. Mas a palavra de Deus ensina os pais não afastar a vara, a correção, a disciplina da criança. Sim. E muitas vezes o que veio aí atrás foram outras coisas. Então, hoje o filho diz assim, eu quero um carro de brinquedo, o pai lá vai e compra, porque senão ele faz birra, chuta, sapateia, faz um bocado de coisa. Então, hoje, quem virou chefe hoje são filhos. São filhas. Tem filhos e filhas que estão mandando nos pais. Batendo nos pais. Agredindo os pais. Mas, eu quero colocar depois. Não pode falar, pastor. Nós, de onde nós viemos, nós tratávamos e tínhamos uma administração de uma casa de crianças, ligada toda ao tutelar, ao juiz, etc. Nos surpreendeu muito quando entrou um menino de 6 anos, para 7 anos nessa faixa, e foi recebido com cuidados, etc., pela casa, e dali para frente a obrigação e orientação era tudo da casa e do conselho tutelar, etc. Acreditem. Ele disse, olha, se alguém tocar a mão em mim, eu tenho aqui um livro que já traz as leis para eu poder já entrar junto com o conselho tutelar para abrir um processo. Não cheguem perto. Já tenho, ele chamou de livro, que na realidade nada mais, nada menos do que as leis dos menores. Então, imagine só, de 6 anos para 7 anos. As crianças aqui nos Estados Unidos, as crianças são ensinadas que se de repente houver algum tipo de correção, que eles chamam de agressão, pode chamar a polícia e o pai vai preso. A mãe vai presa. Aqui já são ensinadas, a gente precisa tomar até um certo cuidado. Mas, Provérbios... Nós não estamos aqui apoiando pancadaria, por favor. Não, longe disso. Não. Nós não estamos aqui orientando, é bom que todos que estejam nos ouvindo, e o senhor colocou bem, tem o local certinho para corrigir, tem a força certinho para bater, tem um momento, e por que é que está sendo corrigido? A agressão é muito diferente de correção, né? Nós estamos falando sobre correção. A grande questão é o seguinte, o filho chega e diz assim, pai, por que eu estou apanhando? Isso. Você sabe como é que eu tratei os meus filhos? Foi assim, se falar a verdade, não apanha.
Se falar mentira, eu vou ter que corrigir. Está me entendendo ou não? Sim, então, eu acho que você tem que tratar com uma criança como uma criança. Eu não posso tratar uma criança como um adulto. Me entende ou não? A palavra de Deus, em Provérbios 22:6, diz assim: instrua a criança segundo os seus objetivos que você tem para ela. O mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então precisa ver o que o pai e a mãe têm na cabeça com relação ao seu filho ou à sua filha. Eu estava dando um seminário e eu perguntei assim por um acaso, né? Vocês têm filho? Temos. O que você pretende que teu filho seja? O Neymar da vida. Eu falei, não, pensa no teu filho como um pastor. Não, pastor não, missionário também não. Eu quero como um Neymar, um cara. Então, a grande verdade é que os pais instrução, falar, conversar, instrua a criança segundo os seus objetivos que você tem para ela. O mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aí você pergunta para mim, né? O pastor Isaac também, tá certo? Pastor Israel, o senhor teve aos joelhos da tua mãe? Várias vezes. Minha mãe sentava, botava a gente sentadinha do lado dela no joelho, e ali a gente cantava, ali a gente orava, ali a gente lia versículo da Bíblia, ou ouvia, né? Tem hinos, por exemplo, que eu lembro muito assim: pela manhã tu ouvirás a minha voz, pela tardinha eu a ti louvarei. Eu aprendi isso com a minha mãe. Eu estou com 70 anos e lembro ainda um pouco disso tudo. Pastor Israel, deixa eu aproveitar. Esses dias eu estava aprendendo foi um estudo que saiu e fizeram um estudo com algumas crianças, e esse estudo mostrou que as crianças mais inseguras são as crianças que são filhos de pais divorciados, pais separados. Por todo o conhecimento que o senhor tem na área da mente humana, o senhor conseguiria nos trazer aqui alguma dimensão do que o divórcio faz na mente dos filhos? Vamos falar numa mente já de criança, né? Que já está com seus 4 anos, cadê o papai? Cadê a mamãe? Não sabe o que está acontecendo. Aquilo ali vai criando alguns traumatismos. Presta atenção numa coisa que é muito importante, e existem exceções, por favor, existem exceções, tá certo? Mas eu não sou a favor do divórcio. Eu não sou a favor dessa separação. É a mesma coisa quando você recebe uma carta em casa que está colada e você vai abrir, um pedaço de um outro sai aonde você abriu, aonde passou a cola. O casal é uma só carne, não é só um só corpo, uma só carne. Quando há a separação ou o divórcio, rasga. Agora, presta atenção numa coisa: quem pede divórcio sai menos ferido do que é divorciado ou divorciado. Quem pede divórcio já está preparado. A outra pessoa que ouve o marido ou a esposa dizer: eu quero me divorciar de você, ela se fere. E tem mães ou pais que não têm muita sabedoria, pega as crianças e leva contra o pai ou leva contra a mãe. As crianças não têm a capacidade, a habilidade para entender isso. Pai é pai, mãe é mãe. Por que separação? Por que o divórcio? Então, hoje, nós temos muita gente na cadeia, aqui nos Estados Unidos. Nós temos muita gente hoje na cadeia, nós temos muita gente hoje dependendo de drogas, nós temos muita gente hoje na prostituição, nós temos muita gente hoje no álcool por causa de divórcio. Me entendeu, não? O índice está aumentando e está crescendo.
Nessa pandemia mesmo, o divórcio está aumentando, porque tem marido que não está aguentando a esposa e tem esposa que não está aguentando o marido. Mas tudo isso é falta de Deus. Tudo isso é falta do Senhor. Então, voltando um pouquinho para o versículo, nós precisamos instruir os nossos filhos a quem eles devem servir. Se vão servir a Mamon, se vão servir ao mundo, se vão servir à carne, se vão servir ao pecado, ou se vão servir a Deus. Um dia Josué levantou e disse assim, olha, os deuses das outras terras estão por aí. Agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos abrir mão disso. Então, tem muitas crianças hoje que não têm noção do que é igreja. Para eles, igreja é um parquinho, é recreio. Você está me entendendo? E é interessante, pastor, porque ao mesmo tempo em que sobe o número de divórcio, e eu acredito que isso sim está ligado, sobe também o índice de depressão, suicídio e tudo mais, principalmente entre jovens e crianças. Eu quero trazer um dado para o senhor, atrelado aqui a uma pergunta, porque nas últimas décadas observa-se o crescimento interrupto dos casos de suicídio no Brasil, especialmente e ainda mais preocupante entre jovens de 15 a 20 anos. E houve, pastor, nos últimos anos, um aumento de 30% nos casos de suicídio, a taxa maior do que a média de outras faixas etárias. A minha pergunta, pastor, o senhor acredita que isso pode estar relacionado diretamente à falta de uma melhor estruturação no lar dentro de casa e na não construção da mente de uma criança? Presta atenção. Você está falando um pouco do Brasil, vou falar para você dos Estados Unidos, do Japão, vou falar um pouco para você a respeito da Europa, né? Da Rússia, vamos falar um pouco da Suécia, vamos falar um pouco de outros lugares do mundo, né? Onde adolescentes, né? Adolescentes e jovens estão partindo para o suicídio. Por quê? Eles não suportam mais a agressividade dentro de casa. O pai ou a mãe lança sobre os filhos toda a sua agressividade, toda a sua depressão, toda a sua frustração, toda a sua desilusão e todas as suas dependências de álcool e assim por diante, lança sobre os filhos. Aí a menina, o menino sai de casa e começa a ter outras companhias. Busca no álcool, nas drogas, certo? Uma saída. Eles veem que não tem saída, aí parte para o suicídio. Deixa eu dizer algo para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Vamos falar de criança, né? Criança aí tem seus 5, 6 anos, 7 anos. Está tendo crianças aqui que estão pedindo divórcio dos pais. Não querem mais os seus pais. Tem crianças nessa idade. Eu ouvi num seminário uma criança falando para mim, a maior vontade que eu tenho é matar meu pai. Ou então um dia matar minha mãe. Eu digo, mas por quê? É porque qualquer coisa eles metem a mão na minha cara. Deixa eu falar outras coisas para vocês também. Bumbum de criança foi feito para dar uns tapinhas. Não bata na cara de uma criança. Não bata no rosto de um adolescente ou de um jovem que você vai estar mexendo com a personalidade dele. Exatamente. Vai estar mexendo com a personalidade dela. Então, rosto não foi feito para ser batido, esmurrado. Está nem cabeça. Cabeça nem também cabeça. não, e puxar a orelha vai dar problema auditivo. Né? Aqui dá coque na cabeça, beliscão provoca câncer, câncer de pele, porque quando a pessoa belisca, mata milhões de células, então pode provocar câncer. Então um pai e uma mãe não tem nada que ficar beliscando os seus filhos, pai e uma mãe não tem nada que ficar dando coque na cabeça, pai e a mãe não tem nada que dar tapa na cara dos seus filhos, pai e a mãe não tem nada que falar, qualquer hora eu meto a mão na tua cara, qualquer hora eu dou um burro em você. Não é esse o caminho. O caminho é, vem cá, senta aqui. Vamos conversar. Vamos bater um papo. Instruir.
de acordo com a palavra de Deus. Pastor Israel, com licença, eu ouvi de uma mãe gritando para uma menina de mais ou menos 6 anos: se você não parar, eu vou te encher a boca de formiga. Eu fiquei pensando, primeiro, eu preciso arrumar muita formiga. Segunda, que não vai fazer isso, mas a criança fica impactada com um negócio desse. Pastor Isaac, Anderson, muitos de nós somos hoje infelizes. Muitos de nós hoje não temos sucesso em muitas áreas da nossa vida. Muitos de nós hoje não temos prazer até de viver, porque nós ouvimos coisas lá atrás dos nossos pais. Isso aí. Que machucou, feriu aqui dentro de nós. Sabe quando o pai fala, essa menina não vai dar nada, esse menino não vai dar nada. A mãe chegar e falou, você vai ser uma prostituta. O filho, você vai ser um bandido. Meu, pelo amor de Deus. Vamos construir. Você não vai dar nada na vida, você não vai conseguir arrumar um bom emprego, você não vai conseguir arrumar um bom marido. Então, hoje você está de pé, nós estamos de pé, pastor, por uma grande misericórdia de Deus, porque muitas vezes os nossos pais lá atrás não foram ensinados como estão precisando ser ensinados hoje, falaram coisas, mas os pais ainda têm condições de retirar do mundo espiritual as palavras que foram despejadas contra as nossas vidas. Sim. E outra coisa, pastor, eu acho que cabe a nós, pais, dar autoridade e valorizar aqueles que fazem papel de auxiliares. Por exemplo, as professoras do departamento infantil de uma igreja, os professores da escola, um avô, uma avó que auxilia, né, que tem papel de auxiliar na construção mental de uma criança. A irmã Rosana trouxe aqui no nosso chat, nos comentários, algo interessante. Ela disse que muitas das vezes crianças chegam no departamento infantil dizendo assim, meu pai mandou dizer para você que você não manda em mim, meu pai mandou dizer que você não manda em mim. Ou seja, tirando completamente a autoridade daqueles a qual Deus instituiu e colocou para poder auxiliar na construção mental. E ela até faz uma pergunta para o senhor. Como fazer para conversar com uma criança e com os pais sem colocar um contra um outro numa situação dessa? Antes de responder isso, eu gostaria de dizer para você que eu já ouvi criança falar isso para mim. O senhor não manda em mim, o senhor não é meu pai. Aqui na igreja eu posso fazer o que eu quero, porque meu pai falou que eu posso fazer o que eu quero. Aí eu falo para ela, aquela criança, olha, você vai fazer o que você quer lá na tua casa. Aqui na igreja, essa igreja aqui tem um dono. Quer dizer que a igreja é tua? Não, ela é do Senhor. Como é que eu vou tratar de um caso entre uma criança e o pai sem jogar, sem confrontar os dois, né? Os dois. Se eu sou a professora ou o professor, eu chamo os pais. Eu encaro os pais. Os pais é que vai ter que modificar o pensamento do filho. Os pais é que tem que reconhecer o erro. Meu filho, eu falei aquilo, mas o papai estava errado. A professora tem responsabilidade. Nós precisamos respeitar a autoridade. Precisamos respeitar. Aprender cedo que tem autoridade, senão vai aprender com a polícia depois. Pastor, eu estava no carro com um amigo, pastor, e o filho dele, de mais ou menos 10 anos, começou a conversar com o pai, pediu um negócio, o pai prometeu. Você sabe o que o filho falou para o pai? O senhor não cumpre as promessas, o senhor é um mentiroso. Então, pastor, a gente fica preocupado com relação ao que os pais estão fazendo com seus filhos. A responsabilidade é muito grande. Agora tem gente jogando essa responsabilidade para o pastor, para a igreja. Vou contar uma história bem pequenininha, rapidinho, aqui nos Estados Unidos. O rapazinho foi crescendo, a mãe não muito interessada pela vida dele, ele foi indo, um dia ele foi preso. Aí quando ele foi preso por um assassinato, jogaram ele no corredor da morte, e quando foi o momento dele morrer,
tem o desejo, né? Que fazem para a pessoa, perguntam para a pessoa. Ele disse, eu quero a minha mãe, eu quero dar um abraço na minha mãe. E no dia que ele ia ser morto, a mãe chegou, ele abraçou a mãe, apertou a mãe, pegou assim a cabeça da mãe, mordeu o nariz da mãe, que arrancou a parte do nariz, e ele cuspiu, pisou em cima, para que de repente não pudesse ter conserto. E a mãe perguntou, meu filho, por que você fez isso? Aí ele disse, eu fiz isso, porque todas as vezes que a senhora olhar no espelho, a senhora vai ver essa marca. Isso daí eu fiz porque a senhora nunca me repreendeu. A senhora nunca me ensinou. Se eu sou o que sou e vou morrer hoje, é porque a senhora tem culpa nisso tudo e eu quero que a senhora se lembre disso. Olha, deixa eu falar algo para vocês. Toda criança ama estar debaixo de autoridade. É verdade. Exatamente. Toda criança ama ser disciplinada. Ela tem medo. Quando uma criança sai correndo, eu vou para o meu pai, é porque ela sabe que com o pai tem segurança. Toda criança ama estar debaixo de autoridade. Eu me lembro de uma história, pastor Israel, que inclusive o pastor Isaac me contou, que está relacionada também à casa que eles mantinham lá de crianças na cidade de São João da Boa Vista. Não sei se ele vai lembrar dessa história, mas sempre que o pastor Isaac ele ia até a casa, né, das crianças, lógico, tinha bagunça, ele precisava corrigir essas crianças, sempre colocando ali educação nas crianças. E uma vez ele saiu e um menino chegou para ele, mas peraí, pastor, o senhor não vai ficar bravo com a gente hoje? O senhor não vai corrigir a gente hoje? Aí o pastor Isaac perguntou, mas por quê? Você quer que eu corrija? Hoje vocês estão bem. Ele falou, não, é que quando o senhor nos corrige, a gente sente que o senhor nos ama. Foi. É bíblico. É bíblico. Está escrito isso na palavra de Deus. O pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. É bíblico. E não terceiriza. Não terceiriza. Não. Ele tem amor em corrigir, em acompanhar. Sabe quando sai, com quem sai, que hora vai voltar. Eu tive um caso que eu fiz 98 ligações até que a minha filha respondesse. Pastor... Deixa bem claro que não é a filha que mora comigo. Mas deixa eu te falar algo para vocês. Eu ajudei o pastor Walter Rogato a abertura da casa de recuperação de Santo André, em 1980 e pouco lá. E nós recebemos o menino, e logo depois veio a irmã desse menino, né? Os pais não tinham mais condições de cuidar, passou pelo juizado tutelar, aquele negócio todo, a casa recolheu o menino. Passado um tempo, recolheu a menina. E eles começaram, então, a conhecer a Deus e assim por diante. Eu fui me desligando da casa, e depois mudei, estou nos Estados Unidos, estou viajando no mundo, vou pregar em Jacareí, lá com o pastor... Newton. Termina o culto, vem uma irmã com 2 ou 3 crianças para o meu lado e pergunta para mim, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu falei, não estou lembrado de você, não. O senhor se lembra de uma menina que foi para uma casa de recuperação? Eu comecei a chorar. Ela disse, sou eu, pastor, sou casada, Olha. Sou dirigente do Círculo de Oração, pastor, estou aqui casada com meu marido, é presbítero. Cara, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, de ver o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é bonito, é maravilhoso. Criança. Criança, pastor. Sim. Então, é muito importante. A palavra de Deus, ela diz assim, em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou não. Está aqui a questão do temperamento e, de repente, de alguns ensinamentos. Pastor, mas aí a gente entra numa questão da corda bamba. Que questão que é essa da corda bamba? Porque muitos pais, eles não querem traumatizar os seus filhos.
E eles vivem nessa corda bamba de querer educar, corrigir sem traumatizar. Então aqui entra a pergunta. Explica, nos ensina como é que nós podemos educar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos sem traumatizá-los, pastor. Traumatismo é algo que fere o interior de uma pessoa, sabe? E nunca mais sai. Não tem cura para traumatismo. Você tem que saber administrar o traumatismo. Eu não vou entrar mais profundo nessa área para a gente não perder tempo, né? Agora, tem pais que não querem corrigir os seus filhos, ou não querem instruir os seus filhos, ou não querem ensinar o que é certo aos seus filhos, porque tem medo de perder o amor dos filhos para com eles. Então, eu gostaria de dizer para o pai o seguinte: corrigir os filhos, palmadinha, de repente instruir os filhos, colocar horário, ensinar para o filho que existe uma palavra chamada não, agora não é tempo, deixa para amanhã, ou deixa para depois. Essa criança necessita dessa instrução. Isso não vai traumatizar. Você não comprar um carrinho para o teu filho não vai traumatizar ele, não. Não, comprar o Danoninho. Não vai Meu irmão, esse negócio de hoje está com muito mimimi, como diz por aí, né? Se eu não comprar um iPhone 11, eu traumatizo. Que isso, rapaz? Na nossa idade, na minha idade lá, o meu carrinho de brinquedo era uma lata de óleo. Está entendendo ou não? Era lata de óleo que a gente cortava e fazia caminhãozinho, fazia escavadeira, carretel, botava linha, botava elástico para aquilo poder andar. As nossas brincadeiras eram de pique-pique, né? Aquele negócio todo, andando, escondendo aqui, escondendo ali. Hoje não, hoje os pais estão assim, não pode mexer porque não vai traumatizar, eu vou deixar ele traumatizado, ele não vai gostar de mim, não vai... Não, ele gosta sim. O teu filho, o meu filho, o nosso filho tem que aprender que existe uma palavra que diz não. Hoje, não. Agora, não. E outra coisa, as crianças gostam de regras. Eu vi isso no Japão, vejo aqui nos Estados Unidos, vi isso na Europa. Há regras, horários. Você pode ir daqui até aqui e firme, seguro, que isso é muito importante, você estabelecendo regras. Exatamente. Tem pais que dizem assim: não, eu criei meu filho, eu não vejo a hora dele ir para o exército. Por que, pois é? Porque lá vai disciplinar ele. Lá vai dar disciplina para ele. Lá vai falar que hora que ele vai ter que levantar, que hora que ele vai ter que dormir. Lá vai ensinar ele a arrumar a cama. Não, eu acho assim, a pessoa é herdeira dentro de casa. Meu filho, arruma o teu quarto. Não embola roupa suja com roupa limpa dentro da gaveta, não. Os pais precisam, muitas vezes, entrar dentro dos quartos dos filhos, revirar por baixo do colchão, revirar para tudo quanto é lado, para saber se tem algumas coisas obscenas ou não, se tem alguma coisa escondida ou não. O pai e a mãe têm que fazer isso. Sim. A Meire colocou aqui uma questão muito interessante. Podemos dizer que é até uma frase. Ela coloca aqui que a única coisa que traumatiza uma criança ou um filho é a falta de amor. E olha, é uma verdade, né? É uma grande de uma verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Eu nunca ouvi meu pai falar para mim: meu filho, eu te amo. Eu ouvi minha mãe falando: meu filho, eu te amo. Isso, vamos dizer assim, alguns anos, sabe, que a gente já tinha, mas quando criança não. Isso nunca me traumatizou. Mas é muito importante você passar para os filhos que você ama os filhos. Agora, amar os filhos não é fazer tudo o que eles querem. Exatamente. Me entendeu ou não? Eu vou amar, eu vou mostrar para o meu filho, eu vou dar tudo o que ele me pede. Isso não é amor. Aí já é diferente. Amor é você abraçar. Amor é você beijar. Amor é você considerar. Amor é você ensinar. Amor é você instruir. Amor é você cuidar. Amor é você colocar
o pão nosso de cada dia na mesa das crianças, para poder se alimentar. Esses dias atrás, eu recebi um vídeo de missões e tinha uma menina que tinha escaldado um rato e ela estava comendo o rato. Era a comida dela daquele dia, era um rato. E aquilo me chocou. Falei, meu Deus do céu, criança comendo rato. Os pais não têm como colocar um outro tipo de comida na mão ou na boca daquela criança. Então, amar é aquilo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, custou um preço, veio a instrução, veio tudo que Cristo passou. Então, muitas vezes, eu como pai, me sacrifico pelos meus filhos. Sim. Uma boa educação, um bom ensino, palavra de Deus. Hoje os meus filhos estão na igreja, graças a Deus, minhas noras, meus netos, todo mundo servindo a Deus, sabe? Com alegria. Você é perfeito, pastor? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas fizemos de tudo para que, de repente, a gente pudesse ajudar as crianças. Pastor Israel. Pois não, pastor Isaac, pode falar. É válido ainda nos nossos dias, evidente que tem pais que assim o fazem, mas deve ser um valor bem pequeno, um percentual pequeno, mas é válido ainda culto doméstico? Meu Deus, é muito válido. Culto doméstico precisa voltar para casa. Meu irmão, o que está faltando em muitos lares é culto doméstico. O marido não ora mais com a esposa não ora mais com o marido. Os pais não oram mais com os filhos, sabe? Se muitas vezes não dá tempo por causa de horário, alguma coisa, deixa pelo menos os teus filhos te veem lendo Bíblia e te veem de joelho dobrado, lá na sala, orando. Eles precisam ver algumas coisas. Então, o culto doméstico, se não dá para fazer todo dia, faz uma vez por semana, pastor. Mas faz o culto doméstico. Isso é muito bom. Ensina as crianças a cantarem. Eu não tinha um único dia que eu não ia dormir, meu irmão num lado da cama, no mesmo quarto, eu no outro lado. E no local, me lembro muito bem daquela época, mais ou menos uns 2 anos nesse mesmo local, que não tinha energia. Ela acendia a lamparina, lia a Bíblia. Tanto é verdade que às vezes o nosso nariz ficava com aquela fumacinha que saía preta. E ficava preta. Mas ela todos os dias, nós esperávamos. E ela vinha, vamos ver, ela sentava ou numa cama ou na outra, lia com a lamparina próxima para poder ler, depois orava por nós com imposição de mãos. Era mais ou menos 15 minutos. Ah, meu Deus, mas como fez muito bem para a nossa vida. Deixa eu falar algo para vocês. Nós temos um pouco de conhecimento do judaísmo. Os judeus ensinam as suas crianças. Nós temos um pouco de conhecimento do islamismo. Os islâmicos obrigam as crianças. Nós temos um pouco de conhecimento do budismo. Também vão para as crianças. Nós que temos o Deus verdadeiro, esquecemos de levar o Deus verdadeiro para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então, é muito importante. Deixa eu fazer mais uma leitura de um versículo que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: pais, não irritem, isso é, incitar a ira ou provocá-los. A gente precisa conhecer o temperamento dos nossos filhos. Não irritem seus filhos. Ponto e vírgula. Aí começa uma outra frase dizendo: antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu já vi pais provocando seus filhos a ira. Eu já vi filhos agredirem o pai
porque foram provocados. Você não é homem, bato na tua cara, te arrebento. E tem filhos hoje que é mais forte do que o pai, né, meu? E tem filhos que muitas vezes não suportam. Mas a palavra de Deus está aí para nos ensinar, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, quer dizer, as palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, o tempo todo. Não abre brecha para o inimigo, não. Exatamente. E aí eu já engato numa pergunta aqui para o senhor, pastor. Qual a melhor maneira, qual o método que os pais podem utilizar para fazer com que seus filhos se apaixonem por Cristo? Primeiro, mostrando quem Jesus é. Levando a igreja e falar para eles que o culto lá na igreja não é para os homens, é para Deus. Ensinar os seus filhos a orar para Deus, né? Essa questão de amar a Deus no coração da criança, a criança é muito fácil de amar. Ela é muito fácil. Você bate na criança, ela chora, depois você brinca com o papai, e ela vem tudo e vem, e você se abraça, chora, sorria, para de chorar. Então a criança é muito fácil. É mostrar que Deus é bom. Sabe aquele lance do pai falar assim, se você continuar fazendo errado, Deus vai te pegar e vai te arrebentar? Não é por aí. Ou então o pastor ou a igreja, não. É você ensinar a amar a Deus através de gestos, palavras, sabe? E muitas vezes, atualmente não, porque meus netos estão longe, mas muitas vezes quando está perto de mim, eu estou dando glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, o nosso Deus é tão bom, graças a Deus. Um dia eu peguei meu neto, botei ele dentro do carro, fomos dar uma volta com o vô, vamos, o mais velho. Falei para ele, sabe qual é o maior desejo do meu coração? Ele falou assim, qual? É você viajar comigo. Ele falou, mas para onde? Para onde eu for levar a palavra. Eu quero que você vá comigo. Eu quero que você seja um pregador da palavra de Deus. Ele falou, eu vou? Você mesmo. Quem sabe você amanhã vai estar entrando no meu lugar, pregando no Japão, pregando na Indonésia, pregando na Alemanha. O menino queria voar. O menino, sabe, botou aquilo no coração e eu falei para ele, um dia você vai servir a esse Deus santo, justo, maravilhoso. Nós não podemos mostrar para ninguém que Deus é tirano. Sim. Sabe aquele lance de vou botar você na mão de Deus e Deus vai acertar a conta com você? E aqui, pastor Israel, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas entra especialmente a figura do pai, porque Deus ele não é masculino, ele não é feminino, mas ele nos ensina a olhar para ele como um pai. Então, eu penso assim, que a forma como os meus filhos me veem como um pai vai influenciar diretamente no relacionamento ao qual os meus filhos terão com o Pai do céu. Tanto é que foi Jesus quem mais ensinou o relacionamento com o Pai. João também fala a respeito disso, mas foi Jesus quem mostrou o Pai. É ou não é? Agora, e era um relacionamento lindo, hein? Aquela cena dele batizando e Deus falando lá do céu, esse é o filho que eu amo, esse é o filho que eu tenho prazer nele. Olha, você tocou num ponto que é muito importante. Eu, como pai, preciso ser amigo dos meus filhos. Os meus filhos não podem esconder nada de mim. Eles vêm e me pedem, muitas vezes, conselho. Então, tem muitos pais que não são amigos dos seus filhos. E isso é importante. Os pais serem amigos. Ser aí o referencial, como está a Edilene falando. Sabe? Exatamente. Isso é muito importante, os pais transmitir isso. Porque eu vou ter um bom relacionamento com Deus se eu tiver um bom relacionamento com meu pai.
Exatamente. É a figura, é a mesma figura, né? É a mesma figura de pai. Tem pessoas que você dá oportunidade para orar sem crítica, sem bullying, sem julgamento, sem nada, né? Mas nosso Deus que está lá no céu, que está sentado acima das estrelas, que está muito longe. Não, Deus está aqui. Meu Pai. Me entende ou não? Muito presente. O nosso Deus é muito presente nas nossas vidas. Assim como também os nossos pais precisam ser mais presentes, porque existem muitos pais ausentes na criação dos seus filhos. Exatamente, pastor. Para nós encerrarmos, pastor, eu não queria encerrar, não, mas eu não quero delongar muito, porque senão a gente convida o senhor de novo, aí o senhor não vai aceitar. Então... Não, para mim está tudo bem. Quando eu me empolgo com tudo isso. É a oportunidade que eu tenho para poder falar o que está aqui dentro. Exato. O senhor falou algo no início da live que ficou aqui. Porque enquanto nós vemos crescendo o índice, né, de crianças tristes, depressivas, angustiadas, o senhor falou assim, olha, o senhor falou isso no início da live, o inimigo tem cegado muitos pais para que eles não vejam os sinais. Yes. E aí eu pergunto para o senhor, pastor, quais são esses sinais que os pais precisam ficar atentos para eles poderem entender que os filhos estão passando por problemas? Primeiro, criança muito calada. Segundo, se enfia dentro do quarto e você não sabe o que está acontecendo. Terceiro, não sabe os tipos de desenho que essa pessoa está desenhando, porque muitas vezes ela pega um papel para desenhar aquilo que está dentro dela. Quarto, falta de diálogo. Tem que chamar as crianças para conversar. Quinto, tem que ir para o quarto dessa criança e saber o que é que está se passando lá dentro, né? E tem que conversar com as crianças. Outra coisa também, tem crianças hoje, já com uma certa idade, vamos dizer assim, que já estão fazendo parte de grupos de mutilação, que se mutilam. Tem outras crianças, isso daí aconteceu em São Paulo, que estão fazendo parte de suicidas. Teve uma filha de uma irmã, sabe, de uma das congregações ali em São Paulo, que pulou de cabeça lá na Praça da Sé, do 5º andar. Então, veja o tipo de conversa que teu filho tem. Tem uma criança que virou e perguntou para o pai, por que a vida? A vida não significa nada, por que a gente vive nessa terra? Fala para mim alguma coisa a respeito de vida. Então, essa criança está fadada a amanhã tirar sua própria vida. E outra coisa, tem criança, por exemplo, que ela vamos dizer assim, melancólica, ela já é mais quieta, né? Você tem que conhecer essa quietude, porque tem criança que realmente é mais quieta. Preta, né? Mas conversa, mostra, tenha interesse nas coisas que ela está fazendo, tenha interesse, sabe, nas qualidades dela, tenha interesse, sabe, naquilo que ela está falando. Isso é muito importante. Ter diálogo dentro de casa, ter diálogos mãe com filha, pai com filha, mãe com filho, pai com filho. Então, esse diálogo é muito importante com as crianças. E tem coisas que é muito importante, né? É você estiver mexendo na bolsa da escola, encontrar algum tipo de recado. Que pode ter algum recadinho que ela faz para mandar para alguém ou recebe de alguém. Se tem celular, né? Vamos buscar as mensagens de texto para saber se de repente se está passando alguma coisa. Tenta fazer um celular de repente que seja familiar, aquilo que ela recebe, a criança recebe, o pai e a mãe também estão recebendo. Né? Exato. E outra coisa também, eu não tenho nada com a vida de ninguém, ok? Não tenho nada com a vida de ninguém. Cada um cria o seu filho, entendeu? Mas não são
todas as casas que os pais devem deixar os seus filhos ir dormir. Me entende? Não são todos os lugares que o pai e a mãe deixam os seus, qualquer festinha, sabe? Vai ver o que está acontecendo. Qualquer amizade, né? Qualquer amizade, vai ver o que está rolando na festinha. Teve um caso que eu achei muito interessante que aconteceu aqui. O adolescente chegou e disse, pai, tem uma festa e tal, e eu queria saber se eu posso ir. Pode, sem nenhum problema, não. Que dia que vai ser? Tal dia, que hora que vai ser? Tal hora, sem nenhum problema. Chegou no dia, na hora, o menino falou, bom, pai, eu tô indo, o pai virou e falou, tô indo com você. Aí o menino falou, não, peraí, foi eu. Falei, não, se meu filho é convidado, eu também sou convidado, vou participar da festinha. Chegou lá, ele encontrou outros pais, que também foram na festa para saber o que estava rolando. O que aconteceu? Aquela meninada lá ficou esperta. Eles estão nos vendo, eles estão interessados em nós. Andy, a coisa mais gostosa que a gente tem é saber que a minha esposa, a minha esposa está interessada em mim. No que eu estou pensando, no que eu estou passando. Os meus filhos estão interessados em mim, para saber o que é que eu estou passando. Os filhos têm um sabor e um prazer muito grande. Quando ele olha e diz assim, o meu pai está interessado, o meu pai está preocupado comigo. É muito importante isso daí. A gente passar essas coisas. O meu marido está preocupado comigo. A esposa sai, passa 10, 15 horas e ele não liga, não está nem aí. Exatamente. Não, o meu 5 minutos depois eu já ligo para ela. Onde é que você está? Está demorando, minha filha. Ô, pastor. Pois não, Israel, pastor, pode falar. Oi. Eu gostaria de, antes de terminarmos, já que estamos com 1h e mais de 20 minutos. Meu Deus. É muito bom. O senhor vê que assunto interessantíssimo e eu quero agradecer todos aqueles que estão nos acompanhando, interessados, mandando perguntas. Ou seja, é uma live interativa, isso é muito bom. A minha pergunta é para provocar exatamente a sua resposta. O que é que o senhor acha para os pais? Eu perguntaria para o senhor. Qual é o maior patrimônio seu? A minha família. Isso que eu queria saber. Porque nós fazemos tantos investimentos em vários patrimônios. Eu não sou contra, por favor. Mas a prioridade é exatamente a família. Sim. Agora, nós se terceirizarmos esse patrimônio na mão de outros que não têm nenhum afeto, não têm nenhuma ligação, inclusive consanguínea, e amanhã depois você tem, digamos, um BMW, um Mercedes, mas e os seus filhos? Pois e sua filha está onde? Pois é. Falando e terminando no sentido principal que nós somos cristãos, esse patrimônio é maior ainda porque nós entendemos que tem a vida eterna. Sim. Gostaria que o senhor falasse algumas coisas sobre isso. É preferível não ter um palacete. Isso. É preferível não ter uma Mercedes. É preferível não ter dinheiro, ser rico. Isso. Sabe? É preferível ser pobre, vamos dizer assim, mas ter a família. Os bons exemplos dos filhos, os netos, os filhos bem criados, bem colocados, e a bênção de Deus sobre a nossa vida. O maior patrimônio que eu tenho, pastor, não é bens materiais, o meu pai não deixou isso para mim. O maior patrimônio são meus filhos. Eu amo quando eu escuto alguém falando assim, puxa, o teu filho é honesto. Isso. E um detalhe, o senhor investiu o seu tempo neles, inclusive com culto doméstico. Sim. Inclusive com orientações. Sim. Porque é o maior patrimônio. Lembra do pastor Pereira? Lembro. José Pereira, Itaquera? Lembro. Uma vez, domingo, o pastor Zé Pereira pediu para eu pregar lá, e eu falei, vou levar minha esposa, peguei os meus 3 filhos e levamos. E o meu filho do meio, que hoje é o pastor Denis, né? Foi de tênis e tal, que negócio do calça jeans, de tênis. Falei, não tem problema não, vamos embora. Não tem problema. Vamos. Chegamos lá na igreja, sabe o que o pastor Zé Pereira fez comigo?
O pastor Israel vem para o púlpito, vem tua esposa e vem teus filhos. Pastor, o meu filho fala, pai, eu nunca mais esqueci disso. Então, quando eu vou para a igreja, eu já sei que eu tenho que ir mais ou menos arrumado, porque eu corro o risco do pastor me chamar para ir para o púlpito. Yes! Aconteceu isso comigo em São Miguel Paulista. Me chamaram lá para ministrar. E quando nós chegamos na igreja, né, eu fui me encaminhando para o púlpito e falou, não, leva a sua família, porque hoje a família todinha vai sentar lá no púlpito com você também. Olha aí. Eu achei muito interessante. Sim, isso daí é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. O senhor tocou no assunto. Pode falar. O maior patrimônio realmente é a família. É a família. Eu costumo dizer, né? Isso é uma fala minha. Eu não costumo dizer que é o maior, eu costumo dizer que é o único. Patrimônio verdadeiro que nós temos nessa terra é a nossa família. O senhor tocou num assunto, pastor, e eu acredito que alguns pais têm caído nessa armadilha, que é a armadilha da privacidade. Não, eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho, que ele vai colocar uma senha no celular dele, eu não preciso saber. Eu acho isso muito arriscado, muito perigoso, até porque nós, pais, somos os observadores para saber que tudo aquilo que está acontecendo na vida deles. Eu vou só fazer um parênteses, porque uma vez eu ouvi de uma mãe, eu tinha acabado de ministrar num culto da família, e ela disse assim, Anderson, eu tentei respeitar essa privacidade do meu filho, ele tinha uma gaveta no quarto dele, e ele pediu para ninguém tocar naquela gaveta, porque aquilo ali era dele, e eu respeitei, era a privacidade dele. Então só ele tinha chave, só ele abria, só ele fechava. E um dia eu aproveitei que ele foi para a praia com os amigos e eu resolvi chamar um chaveiro para abrir aquela gaveta, para ver o que tinha lá dentro. Ela falou que a quantidade de drogas que tinha lá dentro fazia dele muito provavelmente um traficante. Então, muitos pais eu vejo que têm caído nessa armadilha. Eu acho que filho não tem que ter privacidade, não. Os pais, lógico, a privacidade, não estou falando da privacidade de entrar no quarto, se trocar, não é nada disso. É a privacidade de o pai não ter a senha, não ter a chave do quarto, uma chave do guarda-roupa. Isso eu acho muito perigoso. Estou certo ou estou errado, pastor? Não, a gente precisava ver a origem dessa privacidade que foi colocada sobre as crianças, sobre os adolescentes e sobre os jovens. A gente precisava saber a fonte. Não foi divina. Não veio de Deus. Não veio. Tudo que é muito privado tem heresia no meio. Tudo que é muito privado tem o inimigo no meio. Quando alguém chega e diz assim, nós vamos fazer um culto de oração, mas não pode ir todo mundo. Ou então, lá tem as profecias, mas ninguém pode ficar sabendo. Tudo isso daí, Deus não faz parte. Não faz. Então, eu preciso, por exemplo, eu não tenho filha, eu tenho filho. Então, eu tive uma certa liberdade com os meus filhos, com relação, muitas vezes, à nossa vestimenta. Muitas vezes eu mesmo estava no banho, e lá conversava comigo. A gente sempre teve essa liberdade, assim, quando eles eram menores, e assim por diante, né? Então, eu não estou falando do pai entrar no quarto de uma filha e pegar ela nua, ou no banheiro pegar... Não vamos falar nada disso, não. Não é sobre isso. Não pode ter nada escondido. Isso. Tem muita gente que tem coisas escondidas. Então, quando eu falo, muitas vezes, entra no quarto do teu filho, da tua filha, vai para debaixo da cama, levanta, vai para as gavetas, procura e tal. É para saber se tem alguma coisa escondida. Isso daí não é quebra de privacidade. Lá no jardim do Éden se esconderam. Privacidade é quando você atropela, por exemplo, você bate na porta para entrar, a tua filha diz, eu estou me trocando, ou quero que você terminar, me avisa. Não tem nenhum problema. Então, a privacidade, muitas vezes, ela é levada mais para um respeito, né? Sim. Respeito do corpo, respeito da situação que está ali, e assim por diante. Mas o restante, dentro daquele armário, o que é que está escondido? Exatamente. Dentro daquela gaveta, o que é que está escondido? Você viu esses dias atrás, lá em Cuiabá, que uma menina matou uma outra lá, com 14 anos, deu um tiro no rosto dela, questão de 30 centímetros? Vai sobrar para alguém isso daí, você pode ter certeza. Uma menina de 14 anos tirando uma outra menina de 14 anos, dentro do banheiro.
Da onde veio essa arma, né? Pois, e tem outras coisas que vão implicar nisso tudo, né? Sim. Então, eu sou da seguinte opinião. Entre eu e minha esposa, nós temos, entre aspas, nossas privacidades, mas não temos nada escondido. Exatamente. Entre eu e os meus filhos, eu não pergunto para o meu filho mais velho quanto ele ganha por mês. Também não pergunto para os outros meus filhos quanto você ganha. É a privacidade deles. Mas nós temos, eles não têm nada escondido de mim. Eu não tenho nada escondido deles. A nossa vida é uma vida aberta. Então, estando dentro da tua casa, tua esposa, teus filhos, senha de computador, senha de celular, alguma coisa trancada. Não. Você tem que ter liberdade. Isso daí chama-se liberdade dos pais para com os filhos. O pai e a mãe nunca deixa de ser pai e mãe para os filhos. Botar a idade que tiver. Amém, pastor. É uma pena ter que encerrar. Estamos com 1h30 de live. O papo está muito bom, está muito gostoso. Mas é bom, né? Pelo menos ficar com um gostinho de quero mais para a próxima. Por favor, pastor. Só ler um pouquinho da Bíblia. Provérbios capítulo 13, versículo 24, diz assim: quem se nega a castigar, a palavra castigar no hebraico significa admoestar, instruir e corrigir. Tá certo? O seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O que é disciplinar? Colocar no tempo, no horário. A disciplina militar. Me entendeu ou não? A disciplina em casa. É muito importante, é muito bom, é muito gostoso. Eu amo estar com vocês. Amém, pastor. E da mesma forma, o amor aqui é recíproco. Então, aproveita que o senhor está aí motivado. Ministra uma palavra de oração, pastor Israel, sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as famílias, irmãos, sobre os nossos filhos, tá? Ministra uma palavra de oração. Anderson. E daqui a pouco... Pois não, pastor? Eu só gostaria de, antes que ele orasse, eu vi aí alguma chamada do livro dele. E sim, também do... Eu vou fazer o jabá dele. Tá. Então, desculpe. Amém. Eu estou muito preocupado com a igreja do futuro, com a igreja do amanhã. Principalmente por causa das nossas crianças. Por causa dos nossos, vamos dizer assim, filhos. Eu estou preocupado com os meus netos. Que tipo de igreja, que qualidade de igreja eles vão ter no futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, eu tenho que ajudá-los, eu tenho que instruí-los, eu tenho que falar para eles que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, que esse cuidado, essa preocupação, entre no coração de todos os pais, de todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Nós estamos preocupados para saber como vai ser a igreja daqui 15 anos. Como vai ser a igreja daqui 20 anos ou 25 anos, se Jesus não voltar. Então, nós temos que ter essa preocupação. E como é que vai ser isso? É através dos nossos filhos, através dos nossos netos, profetizando sobre eles. Serão futuros pastores, futuras esposas de pastores, futuros missionários, né? Amém. Futuros trabalhadores da obra do Senhor, colunas, sabe? E isso vai ser importante. Posso orar? Amém. Por favor, pastor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta live. Obrigado, Senhor, pela instrução que o Senhor tem dado a todos nós com relação às crianças. Sim, Deus. Te agradeço pela vida do pastor Isaac, sua família, também pela vida do Anderson, sua família. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de todos aqueles que ouviram, participaram. Todas as famílias, os filhos, as filhas, as crianças, principalmente os adolescentes. Os adolescentes não são problemas. Pelo contrário, são soluções, são bênçãos na mão do Senhor. Pai, eu quero te pedir para que nós venhamos a conhecer o temperamento dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, daquelas pessoas que estão em nossa volta, para que nós venhamos ter paz, ter qualidade, ter excelência de vida.
Eu preciso conhecer o temperamento da minha esposa tem que conhecer o meu temperamento. Eu tenho que conhecer o temperamento do meu sogro, da minha sogra. Eu tenho que conhecer o temperamento dos meus filhos, dos meus netos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que a tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Dá-nos uma noite, Senhor Deus, tranquila. Não permita, Senhor, que nada fique escondido na casa dos teus filhos. Não permita que os nossos filhos, ó Deus, venham, Senhor Deus, a esconder aquilo, Senhor, que possa amanhã ou depois desonrá-los, mas que todos eles sejam criados no teu temor, que venham a te conhecer para nunca sair do teu caminho. Senhor, continue nos abençoando de uma forma toda especial. Pastor, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, saúde para o pastor Isaac, saúde para o Anderson, saúde para mim, para nossa casa, para nossa família, saúde para a tua igreja lá em Cruzeiro e para todos aqueles que nos acompanharam, que seja bênção para as nossas vidas, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, saúde, Senhor Deus, financeira, saúde familiar. Tu és um Deus grande e maravilhoso. Aleluia. Ouve e atende as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, olha, eu já vou deixar até aqui na tela o contato do pastor Wellington Tieso. Se você se interessar por qualquer tema, se você se interessar pelas palestras, pelas lives, pelos livros do pastor Israel Marcelino, eu vou deixar uma dica aqui. Entra, adiciona lá e siga o pastor Wellington Tieso, porque ele está encarregado de, aqui no Brasil, você sabe que o pastor Israel, ele é gringo, né? Ele é chique, então ele está lá nos Estados Unidos. E o pastor Wellington Tieso é responsável de todo o material do pastor Israel Marcelino. Então, para maiores informações, tem aqui o telefone do pastor Wellington Tieso, adiciona ele no seu WhatsApp, adiciona ele no seu Facebook, e aí você vai conseguir aí fazer com que o material do pastor Israel chegue também até a sua casa. Pastor Isaac, as suas últimas considerações, pastor? A minha sempre é aquela de um grande abraço, e eu tenho tanta alegria de falar do meu amigo pastor Israel Marcelino. Há muitos anos a gente se conversa, nos conhecemos, a sua digníssima esposa, e Cruzeiro já teve a felicidade de tê-los aqui, ter o casal ministrando conosco. Então, meu abraço particular da minha esposa, irmã Regina, que Deus continue abençoando. Teremos novas oportunidades, se o Senhor nos permitir estarmos pessoalmente servindo. Já disse, vindo ao Brasil, já deixa... Final de semana já está fechado contigo, principalmente terminando essa pandemia, né? O senhor estar aqui ministrando conosco e passando um final de semana, alguns dias conosco. E também a toda a nossa igreja, né? Nós louvamos a Deus pela participação, parabéns a todos. E o meu abraço ao meu filho do coração, que chama Anderson Santos, né? Que me ajuda muito, me orienta muito. Principalmente, pastor Israel, nessa área de tecnologia, é só a mão de Deus e do Anderson junto, né? Você é abençoado que você tem ele aí, eu não tenho ninguém aqui. Então, já acertei alguns problemas meus tecnológicos aqui na tecnologia, até distante dele, mando que eu estou com problema. Então, fica aqui meu abraço. E a minha alegria de nós estarmos juntos. Pastor Isaac, eu não sei se eu deveria de falar isso no private, né? Como é que fala em português? Private? Privado? Privado. Ou se eu falo publicamente? Eu gostaria de falar publicamente. Sim. Eu quero que você, inclusive, me entenda, o Anderson também, mas eu preciso fazer isso publicamente. O senhor sabe que já tem quase 30 anos que eu estou nos Estados Unidos. Bastante tempo. Muito tempo. E Cruzeiro, o senhor, foi, eu vou dizer, praticamente o único, que fez uma coisa que nunca tinham feito, colocar uma oferta missionária na minha conta. Que benção, querida. O senhor foi a primeira igreja, pastor. Olha só.
que depositou um dinheiro na minha conta sem eu pedir. Foi voluntário do teu coração, da igreja aí de Cruzeiro. Nesses 30 anos, Meu a Deus. primeira oferta que eu recebi, que seja multiplicado 1 milhão de vezes mais. Muito obrigado, para o ministério, para a igreja, para o pessoal de Cruzeiro. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Deus abençoe. E chegou numa hora certa. Chegou numa hora certa quando eu tinha que promover o quinhãozinho para alguns que precisam. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. E a segunda chega logo no mês que vem do nosso coração. Não preocupa não. Eu não estou preocupado, mas é o povo nosso aqui, é um povo de coração aberto, e eu louvo a Deus pela sua vida, e eu sei que o senhor jamais, nós nos conhecemos há anos, jamais fez qualquer conversa, pelo menos para dar ideia de ajudá-lo, mas isso é coisa de Deus, e eu sei de todo o trabalho, inclusive missionários que o senhor tem. Amém. Tá certo? Que o senhor tem mantido. Mas muito obrigado. E eu passo isso, honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muito obrigado. Honra a Ele. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Amém. Esse é meu pastor, viu, pastor Israel? Isso é muito bom. Olha, mais uma vez, gratidão, pastor Israel. Que Deus abençoe, viu? Nosso coração se enche de alegria. Toda vez que o senhor vem, nosso coração fica muito alegre, porque a gente sabe que a gente vai aprender muito, vai comer comida boa. Amém. A gente come picanha dos Estados Unidos, então é uma benção. Eu quero terminar a live hoje, assim, ó. Aqui, ó, apresentando aqui para vocês. Coisa linda. Olha que neto, casal de netos lindo. Eita. Aproveitar que falamos sobre filhos, né? Então, a melhor maneira que eu poderia ter de terminar essa live hoje é mostrando as minhas duas flechinhas. Dá um beijo neles por nós. Por que minhas flechinhas? Porque Salmo 127 fala que os filhos são heranças do Senhor, né? E o fruto do seu ventre, o seu galardão. E eles são flechas na mão aqui de um guerreiro, de uma guerreira. E nós vamos, com sabedoria de Deus, encaminhar essas flechas para o alvo certo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A kiss for you both. Ok? A kiss. Um beijo para vocês dois. A kiss. Muito obrigado.